Mas se a gente conseguir deixar uma bandeira fincada nesse Brasil, uma bandeira de que é possível mudar o país sem fazer irresponsabilidade na economia, já foi uma vitória. O que é irresponsabilidade na economia, senador? Por exemplo, já que há quase 12 anos se vem mais ou menos pelo mesmo caminho. Pois é. É um caminho que para contas externas dá certo, para até a manutenção da estabilidade, aumento da tranquilidade perante os investidores internacionais. O que é irresponsabilidade na economia? É você mudar, que todo mundo quer mudar um pouco essa economia, ninguém está satisfeito, mas irresponsabilidade é mudar correndo riscos. Por exemplo, riscos de uma fuga de capital, que eleva a taxa de juros, aí traz de volta a inflação. Ou que, com a ânsia de fazer uma revolução na educação, gastar mais do que tem disponível. Voltar à irresponsabilidade fiscal. Aí o buraco das finanças públicas piora. Ou, de repente, dizer, gente, está aí o dinheiro todo, 45 bilhões de superávit fiscal. Vamos fazer estradas pelo Brasil inteiro. É agora. E aí assusta os investidores. Ou seja, irresponsabilidade é correr riscos que nós não podemos correr com a economia. Então tem que ter uma agência que regule a moeda. Como já tem a agência da água, tem a agência do petróleo, que é para o governo não fazer o que quiser com a água, tem certas regras, mas não tem uma agência da moeda no Brasil. O governo manda na moeda. Ele pode emitir mais moeda, pode aumentar ou baixar a taxa de juros, e aí nós ficamos... E pode usar para isso critérios que nem sempre são técnicos, pode usar de critérios políticos para fazer... Político. Diga, então o Banco precisa Central, desse dependente Banco Central. do governo, o governo manda na moeda. Por isso o Brasil tem inflação esse tempo todo. O Brasil é campeão mundial de inflação, porque nunca foi independente o Banco Central. O Banco Central era dependente do governo. Aí o governo decidiu fazer Itaipu, eu queria saber se tinha dinheiro ou não. Vamos fabricar dinheiro. E o povo paga depois com a inflação. Ou seja, a gestão desse dinheiro, a administração do valor do dinheiro pode ficar um pouco... relegada. Descolado dos interesses da sua finalidade de fim, vamos dizer. Exatamente, e fica presa a finalidade do governo. De repente, para ganhar voto, tem que baixar a taxa de juros. Entendi. Aí baixa. Aí vem a inflação também, porque aumenta muito o consumo. E depois as consequências... As consequências a gente sabe para a própria são. população. 40 anos de inflação no Brasil. Senador, e quando se fala em dar autonomia para o do Banco Central, seria justamente para dar um distanciamento dessa pressão, desse ambiente político? A autonomia, na verdade, é basicamente uma coisa. O presidente do Banco Central tem mandato. Ou seja, o presidente da República não pode demitir. Hoje o presidente da República pode demitir o presidente do Banco Central, se não estiver contente. Não pode. Tem que ter um mandato. De tal maneira que ele tem que prestar contas ao país, mas não necessariamente ao presidente. O Brasil chegou ao ponto tão extremo disso, que o Brasil é o único país do mundo em que o presidente do Banco Central é ministro. Sabia disso? Sei. Depois do Lula. Sei, pesquisando, que eu ia entrevistar o senhor. Ou seja, quando sentam os ministros ali naquela mesa comprida, o presidente do Banco Central está ali, subordinado ao presidente da República. E no lado dos colegas ministros para ouvir reclamação. Ou seja, todo aquele peso do ambiente político já está interferindo numa situação que deveria ser técnica. A moeda. Aí é que está, você lembrou bem, a moeda não pode ser contaminada dos interesses políticos do partido que estiver no poder. Eu devo até dizer que depois de Fernando Henrique, Lula e Dilma, até que eles respeitaram o Banco Central. Não é autônomo, mas eles respeitaram razoavelmente. Embora o Banco Central atual baixou a taxa de juros quando a Dilma quis. Aí viu a besteira, teve que subir de novo. Mas foi dentro do limite. Essa credibilidade não vem da cara do Temer. A cara do Temer é a cara da Dilma, gente. Ficaram 10 anos juntos. E mudaram por quê, então? Não era para dar credibilidade? Por que vocês mudaram? Por que vocês fizeram o impeachment? Pela PEC do teto, que a senhora não quer votar. Pela PEC do teto? Porque sem isso não volta a credibilidade. Então tá bem. Então eu queria que vocês disputassem uma eleição com a PEC do teto. Vai perder. Eu adoraria. Claro que vai perder, porque a população não quer abrir mão dos direitos que conquistou. Eu vou perder. Eu não estou aqui para mentir para a população, senador. Não pode. Desculpa falar a verdade. Não pode aprovar uma PEC do teto 241. Desculpe. Ela contraria... O evangelho é o evangelho da liberdade.
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O evangelho liberta o homem da cachaça, do cigarro, do adultério, da prostituição e dá ele um novo sentido de vida. E a Bíblia não é do pastor nem do padre. E o dinheiro, como é que fica? E a questão do dinheiro? É bíblico e o padre também pede. Mas a questão do dinheiro? Olha, o dinheiro nós deixamos por conta da Igreja Católica, que pede, o Vaticano pede aqui auxílio à Igreja do Brasil para cobrir um déficit de 78 milhões de dólares. Pô, peraí, o Brasil está morrendo de fome. Mais do que eles pagaram pela rádio. Mas o que nós estamos pagando é aqui no Brasil, e não é para mandar para fora, não. Não é para mandar para lá para a Itália, não. É para cá, é para o Brasil. Vamos ouvir o deputado aqui, Roberto Freire, que a gente sabe. Eles não precisam comprar rádio e televisão, porque eles ganharam mais de 100 emissoras na época da ditadura. Vamos dar a palavra para o Roberto Freire. Roberto, se eu não pegar a palavra aqui, você dança. E ainda ganha o dinheiro do governo. Ainda tem mais essa. É o seguinte, dá licença. Silva, a dificuldade. Fala. A dificuldade é de eu entrar nesse tipo de discussão. Eu realmente estava aqui com certa dificuldade. Eu acho até interessante porque isso ajuda a gente a esclarecer e todos nós queremos a verdade. Se aquele diz, fala da Bíblia sobre a verdade, eu, como marxista, digo que a verdade é revolucionária também. De formas diversas nós estamos querendo chegar. Aí a primeira coisa que a gente pode dizer Roberto, é que... a verdade é Cristo. Sim, a verdade é Cristo. Olha, eu comecei... É a verdade, irmão. Não, a verdade dele. Por favor, olha, eu não vou entrar em nenhuma briga, eu vou querer fazer a minha colocação. Fale, por favor, eu não sou aqui da Igreja do Reino, não sou da Católica, eu quero dizer o que é que eu penso sobre isso. Você é Se eu vim aqui, eu vim aqui para dizer o que eu penso. Aproveita para falar. O que eu penso disso é que nós, a primeira verdade que tem, é que a religião não pode ser monopólio de ninguém. Tá certo. Correto. Porque se nós estamos falando no Brasil, nós falamos de uma igreja que é hegemônica da católica, porque nós fomos colonizados por povos católicos. E todo esse processo que nós estamos vendo aqui é um processo que talvez tenhamos que remontar a críticas de algo da história. A igreja, em termos gerais, a religião, tem que enfrentar novas realidades do mundo, da humanidade. E isso está gerando problemas naquelas que ficaram sem ter respostas para problemas que existem na realidade. Só que as respostas, em alguns momentos, vêm com algo completamente ultrapassado. Igreja não pode ser cura de... Dizendo o que é que o PPS imagina, até porque conhece o companheiro José Serra, tem uma história, tem uma tradição política de honradez, mas sabe que não é um problema do Brasil da honradez. E temos honradez, a partir do companheiro Serra. Mas não é este o problema do país. Esse é um problema que, evidentemente, a honradez do povo brasileiro saberá superar essa quadra, que evidentemente nos desmoraliza. Desmoraliza a política. Mas é o momento de, exatamente com um evento como esse, mobilizar as consciências deste país. A cidadania que soube conquistar a liberdade, que ampliou o processo democrático. Essa cidadania tem que se aliar, se unir, mais uma vez, numa grande frente democrática e dizer que o Brasil pode mais, com José Serra presidente. Que perdeu. O Brasil está vivendo um momento muito difícil, talvez a das mais profundas crises que na história republicana se enfrentou. E nesse sentido, a questão do impeachment é colocado como uma das alternativas. Vocês estão se submetendo a isso. Eu não me submeto a ser dirigido por um golpista. Como vocês acham que eu sou, eu suspendo a sessão. Espero. Vamos garantir as falas. Que um dia vocês sejam tão duros também contra os corruptos que destruíram a Petrobras. Senador Cristóvão, vamos garantir as falas.